Bom dia, meus amados, minhas amadas de Pedreira, Amparo e toda a região. Estamos começando, conforme já foi anunciado, o programa Quem Tem Sede Venha. Você que está nos assistindo em casa, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de eu poder falar com você nesta manhã de sábado. Hoje nós estamos estreando um programa diferente, um programa que não tem intenção de fazer ninguém mudar de religião. A intenção desse programa é levar até você, levar ao seu coração a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É um programa que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Nós vamos falar aqui de muitas coisas, grandes testemunhos, vamos trazer pessoas aqui que vão poder edificar a sua vida, pessoas que darão testemunhos que eu tenho certeza que vai servir de exemplo e que vai te ajudar muito nas suas decisões, no seu caminhar com Deus. Nós vamos ter um programa que também vai falar da mensagem de Deus, uma mensagem bíblica. Nós dividiremos o programa em 3 partes. As 2 primeiras partes nós teremos uma entrevista, sempre um convidado muito especial. Hoje na estreia é um convidado um pouco mais que especial, daqui a pouco vocês vão ver. E depois no último bloco nós teremos então uma mensagem que Deus vai colocar no meu coração e eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida. E eu tenho certeza também que o inferno será abalado por esse programa. Nós vamos fazer aqui algo diferente, algo que vocês não estão acostumados a ver. Eu costumo dizer que tem muitos testemunhos, muitos programas de televisão que trazem testemunhos, mas que colocam para o telespectador uma Bíblia ou um evangelho, uma vida que Cristo não nos ensinou, que é uma vida voltada para o financeiro. E não é isso que nós queremos. Nós queremos mostrar a você que o que Deus mandou para nós, o grande enviado de Deus, que foi Cristo, Jesus, o Messias, ele veio para nos trazer salvação, para nos trazer vida eterna. E isso não está relacionado a nenhum bem financeiro, a nenhum bem material, e sim a um bem espiritual, a vida eterna, conforme eu já disse. O nosso convidado de hoje, nesse programa de estreia, ele é filho aqui de Pedreira, nasceu em Pedreira, ele já foi prefeito aqui na cidade de Pedreira por algumas vezes. Ele hoje é concursado do Banco Central, ele é economista, mas ele está prestando um grande serviço como secretário de Finanças na Prefeitura Municipal de Campinas. É um conhecido de todos vocês, casado com a dona Malu, pai da Carol, pai do Murilo, pai da Samanta. O nosso convidado de hoje é Hamilton Bernardes, o Miltinho, conforme muita gente aqui o conhece. Hamilton, obrigado, seja bem-vindo. Para mim é uma grande honra, um grande prazer realmente poder estrear esse programa na sua cidade e com você aqui comigo. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você e você está me dando essa honra de poder estar comigo nesse meu primeiro programa. Não, a alegria é minha. Eu queria falar algumas questões, Michel. Então, hoje eu tenho várias alegrias. Primeiro, por estar aqui em Pedreira, aqui na SRTV, né? Já tive várias vezes, voltando para casa, por estar com você, mas principalmente, Michel, por nós estamos participando de um programa que vai falar de Cristo, vai falar de Jesus, vai falar de Deus. Sabe, Deus só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pela minha família, e nós estarmos aqui falando nisso. Tenho certeza que esse programa... conheço você, sei da sua proposta, você tem a sua função, você fez 2 livros, 2 livros bíblicos, e a receita do livro você doou. Sei que você não tem nenhum interesse financeiro, você não tem nenhum interesse nessa ou naquela igreja. O que você quer é estar falando da proposta, uma proposta cristã. Então isso eu fico muito feliz, honrado de estar nesse programa e que espero que esse programa, esse objetivo que você tem no programa, de estar ajudando as pessoas, de estar levando a mensagem cristã, de estar fazendo um bem para as pessoas, que você consiga esses seus objetivos. Nós vivemos hoje num mundo, sabe, que as pessoas põem Mateus 5, quando faz o Sermão da Montanha, diz, sabe, que eu acho que é uma forma de como nós vivermos, como nós trabalharmos, sabe, ele mostra o caminho. E o caminho, ele nunca falou da questão financeira, do poder, e falou sempre da bem-aventurança, de vocês, do simples de coração. São propostas que
Cristo mostra para nós. E nós estarmos falando isso para o próximo, para mostrar um caminho. Isso me deixa feliz. Eu acho que vai ser bom, sabe, para todos que estiverem assistindo, para a nossa TV, tá falando mensagens cristãs. Por isso, minha alegria de hoje estar aqui com você, Michel. Puxa, muito obrigado, viu? A alegria é minha. Realmente é isso que você falou, né? A palavra de Deus, principalmente o Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, Jesus fala de comportamento, de caráter, né? E é isso que ele nos ensinou, né? O reino de Deus, ele não tem realmente essa ligação financeira. O reino de Deus é uma transformação de caráter, uma transformação de vida e de comportamento, né? E eu fiz questão, Hamilton, de que você viesse comigo, estreasse esse programa comigo, porque, primeiro, você é muito conhecido na cidade de Pedreira, em Amparo, você é uma pessoa querida, né? Desde a primeira vez que eu vim aqui, que foi lá em 98, a primeira vez que eu vim a Pedreira, e desde aquela época a gente conversava e a gente já ouvia, o pessoal falava Miltinho, o pessoal tem um carinho muito grande por você, né? E eu hoje, realmente, eu posso gozar da tua amizade, né? E posso dizer assim, é um testemunho, você é um grande caráter, é um homem realmente de caráter assim, inabalável. Então eu tenho orgulho de ser teu amigo, né? E por isso eu fiz questão, porque o nosso programa ele vai falar realmente dessa questão de comportamento, de caráter, e você então é uma honra para mim poder ser teu amigo, viu, amigo, e poder ter você aqui comigo hoje nesse meu primeiro programa. E a honra é nossa, e que Deus ilumine e que você consiga alcançar seu objetivo com esse programa. Do coração, Michel, que você consiga trazer almas, sabe, como bom pastor, trazer almas, sabe, trazer as ovelhas para o rebanho cristão. Amém. Eu quero, antes de continuar a conversa aqui com o Hamilton, eu quero só me apresentar para vocês. Conforme vocês já viram, meu nome é Michel, eu sou um pastor evangélico, eu tenho realmente no currículo, eu escrevi 2 livros, um é o livro Beabá da Bíblia e o outro é o livro Se Liga. Eu sou casado com a Valéria, sou pai de 4 filhos. Eu tenho um filho já casado de 26 anos, o Felipe, eu tenho uma filha Mariana de 18 anos, tenho a Juliana, que tem 12 anos, e o Davizinho, que tem 2 anos, mas parece que já faz uns 10 que mora lá em casa. É um menino, uma bênção, Deus deu esse presente para nós, que foi todos os nossos filhos e uma família realmente ancorada em Deus, uma família que assim, é um presente de Deus, uma bênção de Deus na minha vida. Eu nasci em Minas Gerais, não sei se vocês já perceberam pelo sotaque, eu nasci no sul de Minas Gerais, em Monte Belo, me mudei para Campinas em 89, e hoje eu tenho 45 anos de idade, faz 26 anos que eu moro em Campinas, né? E hoje estou tendo o prazer, esse privilégio de poder começar esse programa, e mais uma vez, eu vou repetir, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, que vai trazer alívio para você, não por mim, mas pela graça de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eu tenho a intenção desse programa chegar até você e te trazer um pouco mais de amor, um pouco mais de afeto e um pouco da palavra de Deus. Nós vamos então continuar aqui com o Hamilton. Hamilton, você nasceu em Pedreira, eu falei no começo, mas nasceu aqui, né? Não. Você acertou quase tudo. Eu nasci em Tupã, mas vim com 2 anos para cá. Eu nem conheço Tupã. Sabe, quando eu vim, eu era muito pequenininho, muito criança, então, nos meus 58 anos, foram 56 anos de Pedreira. Fui trabalhar no governo do estado, fui trabalhar em Brasília no Banco Central, estou em Campinas agora, fui prefeito. Você sabe, tive várias passagens, mas aqui sempre acabei ancorando, ficando aqui eu e a minha família. Vamos falar um pouquinho do passado, de família, Milton? Só que você veio para cá com seus pais, então, e seus pais, que eles tinham algum negócio aqui, eles vieram para cá? A minha mãe, meu avô era da região, era de Campinas, e minha mãe escolheu em Tupã, Pompeia, na região da Paulista, e daí conheceu meu pai, casaram, minha mãe dava aula lá, meu pai era bancário. Daí acabou meu pai e meu avô fazer alguns negócios, era chefe de estação, e daí meu pai acabou vindo, minha mãe escolheu de volta, meu pai veio trabalhar aqui com a minha mãe e começaram a Transcober, depois a Resdil, meu pai começou a trabalhar.
Ah, então a empresa já é antiga, já vem de família, então... Já vem, meu pai, em 1958, até hoje nós trabalhamos com gesso, meu pai já trabalhava, desde essa época, nossa família, meu pai tinha caminhão, tem até hoje, nossa família faz mais de 50 anos que estamos nessa atividade. Tá certo. E a alegria minha hoje de ter meus irmãos, minha irmã, meu irmão, meu cunhado, que tocam, né? Tocam de forma esplêndida. Todos nós sabemos hoje das dificuldades que tem no dia a dia, as empresas dificuldades, as crises que estão se passando, mas os meus irmãos ali tocam. Eu tenho a bênção deles estarem administrando e possibilitar que eu fique fazendo algum trabalho na área pública, e eles estão administrando de forma excelente a empresa, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. Na Bíblia fala o seguinte, que quando Deus ele criou a mulher, né, para o homem, Adão, quando viu, Eva falou, agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E na Bíblia fala, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Você, algum tempo atrás, você se uniu então com a Malu, deixou essa família maravilhosa, você fala e se uniu com a Malu. E com a Malu você teve 3 filhos, né? A Carol, que já é casada, com o Fernando, é isso? Isso. Já te deu alguns netos? 3 netos. 3 netos. Tenho o Mateus, tenho o Pedro e tenho a Elisa. São os 2 corintianos, né? Não tem problema. O importante é ter saúde, né? É perfeito. E o Mateus tem 9, o Pedro 5 e a Elisa 2. Elisa 2. A Elisa não é corintiana, é a única que tem juízo na família. O Toninho Gazzaroli, se ouvir isso também, já vai me odiar, né? Porque o Hamilton o neto mais velho tem que idade? Você falou? A mais 9. nova tem 2. E o mais velho tem 9 anos. Isso. E aí você tem o Murilo e tem também a Samanta, que vai ser doutora Samanta, vai fazer... Então, tá fazendo medicina. Às vezes, deixa eu contar uma coisa aqui, o Michel faz grupo na casa dele, né? Acaba orando, e um dia eu não fui com a Samanta lá orar. O vestibular, né, Michel, é um momento difícil para qualquer... Ainda mais na medicina, no estresse danado. Eu fui com a Samanta lá e um encontro que ele faz na casa dele, ele orou, fez, e foi muito bom, e graças a Deus ele acabou passando e está fazendo faculdade de medicina, né, Michel? Amém, amém, glória a Deus. E o Murilo também está fazendo faculdade? O Murilo se formou, ele fez estatística na Unesp, estatística é uma área difícil, e hoje ele trabalha na IP. E a Carol fez fisioterapia, trabalha com a Malu, e o Fernando está terminando esse ano de administração na PUC. Puxa vida, então, vocês veem aí, né, o Hamilton, essa pessoa que eu tenho certeza que vocês gostam muito, uma pessoa muito querida aqui realmente, família maravilhosa, e nós queremos isso, levar para você uma conversa, realmente um bate-papo agradável, de família, nós vamos falar de Deus, né? Agora nós vamos só dar um intervalinho, no próximo bloco a gente vai continuar aqui com o Hamilton, nós vamos falar um pouco sobre a vida profissional dele e no início do próximo bloco eu quero voltar com uma oração com todos vocês, tá? Então não saia daí, é muito rápido, 2 minutos de intervalo, a gente já volta. Até breve. Em tua presença
eu sou envolvido pelo amor que tem mudado meu viver. A tua semelhança em tua presença, yeah. É onde eu posso me transformar por teu imenso amor. Em tua presença me transformar por teu imenso amor. Em tua presença, com graça e perdão, vês o meu coração. Mesmo quando fraco eu sou, mas quando eu te buscar, sei, Senhor, tu virás pra sempre me transformar, pra sempre me transformar. Queremos ser transformados por ti, Senhor. Me transformar por teu imenso amor. Em tua presença me transformar por teu imenso amor. Em tua presença me transformar. Me transformar, Jesus. Nada irá tomar o teu lugar em meu coração. Saul ele foi o primeiro rei de Israel. Mas Saul ele cometeu um erro que foi a desobediência. E é um negócio interessante essa questão que Deus tem com a obediência. Deus ele perdoa todas as nossas falhas, os nossos erros, mas se tem uma coisa que incomoda e que Deus fica irado é com a desobediência. Tanto que eu já falei, né, em outros vídeos, o pecado principal, o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, né? E Saul, apesar de ser um homem lutador, um homem vibrante, ele foi desobediente. Deus um dia pediu para que ele fosse a uma terra inimiga e chegar lá, acabar com todo mundo, com todo ser vivente, não deixar ninguém, que era a terra de Agag. E ele foi, cumpriu parcialmente o que Deus pediu. Na verdade, o rei Agag, ele deixou sobreviver. O rei Agag, ele trouxe como se fosse um troféu para o povo ver a vitória de Israel. Mas, apesar disso, Deus não gostou porque ele foi desobediente. Então essa desobediência de Saul fez com que a relação dele com Deus se estremecesse, né? E Deus, certo dia, chamou Samuel, que era um sacerdote, um profeta, né? Naquela época, Deus falava com o povo através do profeta, né? Através do sacerdote. Então, qualquer coisa que Deus queria dar de recado, o sacerdote ia até ele falava com o sacerdote e o sacerdote retransmitia aquilo ali para o povo, né? Depois veio os profetas. E Samuel, ele era uma mistura de juiz, sacerdote, profeta. E Deus chamou Samuel e falou para ele, falou, olha, eu vou levantar um homem segundo o meu coração. Na verdade, naquela época, Deus tinha falado para Samuel o seguinte, que ele ia deixar de ver a aparência do homem, que ele ia deixar de ver as coisas como tinha e ia passar a olhar o coração do homem. E aí incumbiu Samuel de levantar um novo rei no lugar de Saul. E pediu para Samuel ir na casa de um homem chamado Jessé. Falou, um dos filhos dele é quem eu vou levantar. E Jessé era uma família comum, uma família simples, pobre. E Samuel foi na casa de Jessé. E chegou lá e explicou para Jessé o que estava acontecendo. E Jessé então começou a chamar os filhos dele. E foi chamando um por um.
E Deus tinha falado para Samuel, a hora que aquele que eu vou levantar como rei entrar na tua presença, eu vou te avisar. E aí passaram 7 filhos de Jessé e nenhum era. E aí Samuel falou, olha, não tem mais ninguém? Não, não tem. Falou, mas não é nenhum desses. Aí Jessé falou, não, tem um outro, mas é ainda um adolescente muito jovem, que é um pastor de ovelhas, mas esse daí, né, não tem força. Falei, mas traz ele, eu quero ver. E aí Davi estava pastoreando ovelhas, era um menino raquítico, um menino, né, pequeno, e aí veio, quando ele entrou na sala, Deus falou para Samuel, é esse que eu vou levantar. E Samuel então ungiu Davi ali para ser rei de Israel. Essa história é uma história fascinante, porque eu falo às vezes para as pessoas, tem tanta gente qualificada, tanta gente que se acha importante e que se acha mais inteligente, mas nas coisas de Deus não são assim. Deus, tem um ditado que fala que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E quando Samuel olhou para Davi, tanto Samuel quanto o pai de Davi, Jessé, imaginavam que Davi não fosse danada, né, ele não tinha nenhum perfil de rei. Né, todo o perfil que eles buscavam no rei, Davi não tinha. Mas ele era o escolhido de Deus. Por quê? Porque Deus não estava vendo nada do que eles estavam vendo. Deus estava vendo o coração dele. E Davi era um homem, se vocês pegarem os Salmos, muita gente gosta de ler os Salmos, mais da metade dos Salmos foi Davi que escreveu. E os mais bonitos você pode ver que foi ele que escreveu. Ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração voltado para Deus, apesar de ter cometido os erros, apesar de ter cometido pecados. Davi, ele teve uma intimidade muito grande com Deus por causa do coração. E naquele momento, então, Davi foi ungido rei de Israel, apesar de não assumir imediatamente, porque ele era ainda muito jovem. E eu acho que Deus tinha que fazer ele passar por uma maturação até ele chegar no reinado. Mas Davi, depois que ele foi ungido rei, ele começou a ter acesso ao palácio. Então, ele ia até o palácio e ele tocava harpa. E é um negócio interessante, porque diz que Saul, quando o Espírito de Deus saiu de Saul, e Saul ficava muito nervoso, Saul era muito irritado, ele estressado demais. E ele só se acalmava quando Davi tocava harpa. Então, todas as vezes que Saul começava a se revoltar e quebrar tudo, o pessoal chamava Davi. Aí Davi entrava na presença dele, começava a tocar harpa, ele se acalmava e a paz estabelecia. Então, é importante também ter um homem de Deus no ambiente, é isso, é que Estamos voltando com o programa Quem Tem Sede Vem, aqui pela SRTV. Hoje, sábado, nós estamos aqui num bate-papo descontraído com o Miltinho, né? Mas eu quero, antes de retomar minha conversa com ele, eu gostaria que você aí de casa fechasse seus olhos, nós vamos fazer uma oração, tá? E eu quero que você se sinta bem, eu quero que você se sinta leve e hoje nós vamos orar para que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas. Quero convidar você então que está em casa, se você puder, feche seus olhos e vamos orar comigo. Precioso Deus, amado Pai, o Senhor é o nosso Deus único, Deus verdadeiro, o Deus em quem confiamos. Senhor, eu quero te pedir nesta manhã, primeiro, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, e te pedir, ó Deus, o Senhor abençoe esse nosso programa, esse nosso novo desafio. Abençoe também, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo de casa, abençoe a cada um de nós. Pai, abençoa as famílias aqui da cidade de Pedreira, as famílias da cidade de Amparo, e que a Tua graça, a Tua misericórdia recaia sobre cada um dos Teus filhos, Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã de sábado, e desde já te agradecemos, no santo nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu amado. É gostoso a gente orar, a gente fica com a alma leve, com o corpo leve, e as nossas orações chegam como um aroma suave aos céus, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida nesta manhã. Eu vou retomar aqui a conversa agora com Hamilton, e eu queria falar um pouco de fé, né? Você é católico, né, Hamilton? Sou católico. Eu
às vezes as pessoas, eu acho que eu sou mais conhecido pela minha vida política, como prefeito, que as pessoas não... e também eu nunca quis falar da minha fé, porque poderia ser interpretada, Michel, como você está usando a fé por uma questão eleitoral. Então eu acho que a fé é para mim, é uma coisa minha. Eu às vezes até tinha uma época no começo que eu ficava até acanhado quando eu ia na igreja, que as pessoas falam, não, parece que está para a questão eleitoral. Mas eu acho que não é se vangloriar, é ir lá para agradecer a Deus. Deus tem feito tanta coisa para a gente, sabe? Às vezes eu sempre fico olhando as coisas negativas. Tem tanta coisa positiva que Deus faz no dia a dia, nós estarmos vivendo. E o mínimo é agradecer a Deus. Eu oro todo dia, sabe? Estou sempre orando, sabe? Eu acredito, sabe? Vou na igreja aos domingos. Eu acabo ficando a semana inteira em Campinas, então não tenho uma frequência na comunidade, sabe, na igreja e tal, mas assisto a missa todos os domingos e acho importante você ter Deus no coração, sabe? E quando você tem Deus no coração, tem várias questões, a questão de você perdoar, você, sabe, não ter um ódio, você ter um coração limpo, tentar... Todos nós, como você falou há pouco, todos nós temos nossos pecados, tem o justo peca 7 vezes por dia, 7 vezes 70, né? Você vai saber falar melhor até do que... Mas a gente está você está no coração aquela lei de ouro da Bíblia, né? Não fazer para os outros aquilo que você não quer para você. Se você não deseja aquilo, senão você não gostaria de estar no lugar daquela pessoa, não faça isso. Se você não gostaria de ser humilhado, não humilhe. Você, sabe, então, tem que tentar fazer isso. Lógico que a gente no dia a dia, ninguém é perfeito, mas a gente tentar levar uma vida dessa. Eu tento, faço, vou à missa, aprendi isso, fui coroinha. Eu lembro quando eu era menino, o Monsenhor Nilo, tive uma vida muito grande com o Monsenhor Nilo. O Monsenhor Nilo chegou até a minha mãe para mim ver se eu queria ser padre quando eu era menino, mas daí a juventude, a adolescência acaba levando o jovem para o outro lado. Mas eu tive e creio em Deus, sei que acho que não é à toa de nós estarmos aqui, tá certo? Deus deseja que a gente, sabe, tenha um papel aí com o irmão, amar o próximo como nós mesmos, né? Então, isso acho que é algo que está direcionando a vida da gente. Eu tento fazer isso no máximo possível e quem fizer, dificuldades todos têm, problemas todos nós temos que enfrentar, mas se enfrentar com Deus é mais fácil. Enfrentar com Deus ajuda. Sabe, sempre pedindo que Deus nos ajude, esperar o tempo de Deus e confiar em Deus, saiba pedir que Ele saberá dar. Com certeza. Tem até uma passagem na Bíblia que Jesus ele entra com os apóstolos no barco, né? E vem uma tempestade, quase vira o barco, e joga o barco para cá, e os apóstolos se apavoram, Jesus está dormindo, né? A sua fé é tamanho de uma semente. Mas Jesus, eles acordam Jesus e falam, nós estamos perecendo. Jesus, por que vocês têm uma fé tão pequena? Mas a grande mensagem que eu queria passar é o seguinte, você falou aí que a vida com Deus é mais fácil. Eu falo isso, que quando a gente está com Jesus no nosso barco, as tempestades virão, né? Virão os momentos difíceis, as dificuldades, mas o importante é que se Ele estiver com a gente no barco, né? Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai trazer a bonança para a nossa vida, né? Mas eu te fiz a pergunta sobre você católico, teve dois objetivos. Primeiro é o seguinte, em Mateus 10:32, a palavra de Deus fala que se nós confessarmos, foi Jesus que falou isso, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Então, essa oportunidade que você está tendo aqui é importante, de você confessar a tua fé em Jesus, né, para que você seja confessado diante de Deus, né? A passagem que você falou lá do pecado, na verdade, um discípulo chega para Jesus e pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim que eu tenho que perdoar? 7 vezes? E aí Jesus fala para ele, até 70 vezes 7, se for preciso, né? Mas eu estou tendo essa conversa aqui com a Milton, eu quero aproveitar agora essa oportunidade
para falar. Eu falei no primeiro bloco, eu sou um pastor evangélico e eu trouxe aqui hoje um homem que é católico eu queria deixar uma mensagem para o seu coração, porque muitas vezes as pessoas acham que a salvação está na placa da igreja, que a salvação está numa determinada igreja, numa outra, numa denominação, e na verdade, a palavra de Deus, Paulo escreveu que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. Então, a igreja de Cristo é cada um de nós, e nós seremos salvos. Então, se você está na igreja católica, se você está numa igreja evangélica, você tem que entender o seguinte, que quando João escreveu, no primeiro capítulo do Evangelho de João, está escrito lá, que aquele que acreditar em Jesus, aquele que crê, terá o direito de ser chamado filho de Deus. Então, a condição para a salvação, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o caminho da salvação, a receita da salvação é você crer em Jesus. Tá? Então, independente de que igreja você frequenta, se você tiver o seu coração voltado para Jesus e você crê que as palavras que Jesus diz, você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, então você está salvo, meu amado. E é isso que nós queremos trazer para você aqui. Se você ainda não tem esse convencimento, se você ainda não sentiu esta vontade de amar a Cristo, de se entregar para Jesus, nós queremos aqui trazer para você algumas palavras que vão elucidar a sua mente para que você tome essa decisão. E a decisão, eu costumo dizer que nem Deus tira esse direito da gente tomar a decisão que a gente quer. Ele nos criou com liberdade de escolha, e essa liberdade que você tem de escolher, se você quer entregar sua vida a Jesus ou não, se você quer crer em Deus ou não. Você tem essa liberdade de escolha e a escolha é sua. O que eu quero dizer para você é que Jesus é o caminho da salvação, Jesus ele é aquele que intercede por nós diante do Pai. E Deus tem um propósito na tua vida, que é vida eterna. E é isso que eu quero levar para você, tá? Hamilton, mas aí eu queria agora aproveitar esse momento que a gente está conversando. Você é economista e você passou no concurso do Banco Central. Hoje você é funcionário do Banco Central, na verdade. Eu sou funcionário, né? Vou me aposentar quando eu fizer 60 anos. Falta 2 anos, já estou velhinho. Então estou aguardando aí mais 2 anos para me aposentar. Tá. Fiz um concurso e estou aí há 14 anos no Banco Central. Eu estou hoje comissionado em Campinas como secretário de Finanças, mas recebo ainda pelo Banco Central. Tá. Só que tem o Banco Central, uma coisa até interessante, ele só cede para algumas prefeituras acima de 500 mil habitantes, que é o caso de Campinas, que ele cede seus funcionários para fazer um cargo ainda que seja cargo de primeiro escalão. Tá. Então, é uma norma do Banco Central. Mas eu fiz essa pergunta também, não foi por acaso, não. Quando você passou no concurso do Banco Central, você já havia sido prefeito de Pedreira, não? Já. Então, eu fiz essa pergunta pelo seguinte, vocês vejam, uma das coisas que Cristo mais pregou foi a humildade, né? E o homem que já tinha sido prefeito, ele saiu da prefeitura e foi prestar um concurso para poder, porque ele mesmo aqui falou, ele já tinha uma empresa da família dele, ele poderia cuidar da empresa da família, poderia tudo, mas não, ele enfrentou um novo desafio, prestou um concurso para poder ainda contribuir um pouco mais com a nação. O que eu quero dizer para você é o seguinte, a humildade que está em nosso coração, né? Tem muita gente aí que depois que assume determinados cargos, tem gente que fala, acho que foi Lincoln que falou, né? Se você quer conhecer um homem, dê a ele poder, né? E aí eu falo, quer conhecer mais ainda, tira dele o poder, né? E você vai conhecê-lo. Então, assim, o Hamilton é uma figura que eu aprendi a amar, viu, Hamilton? E mais uma vez eu te falo, para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo com você, tá? E a alegria do programa, você estava dizendo, que você falou da igreja, né, de ser Cristo e tal, tem uma situação interessante, que a cidade dividida não subsistirá. E tem uma passagem na Bíblia, que você vai poder falar melhor, em que os apóstolos estavam reunidos e estavam recriminando algumas que estavam curando em nome de Cristo. E Jesus os recriminou
por tê-los, quem fala em meu nome, tem uma, né? Exatamente. E acho que você vai falar melhor sobre essa passagem. Que na verdade o importante é que eles estão falando do meu nome e estão falando do reino de Deus, né? Em outras palavras, é isso que ele quis dizer para eles. Né? Então não fica porque esse, aquilo. Eu acho que o importante é falar de Cristo, falar de Jesus, acreditar em Deus e acreditar, né, na ressurreição, acreditar que e que a gente está aqui trabalhando para isso daí. Você falou no começo da sua fala aqui nesse bloco do Padre Nilo, que quando você foi coroinha, e ele foi pároco aqui em Pedreira, né? E hoje ele está em Amparo, o Padre Nilo? O Padre Nilo faleceu. Faleceu? Faleceu, ele foi só aqui em Pedreira, o Monsenhor Nilo, ele foi em torno de 55 anos pároco aqui, viveu a vida aqui pela comunidade, doou a vida, né, pela igreja, ficou, a vida inteira dele foi em doação para a igreja, para os cristãos, para estar formando, foi uma vida de doação. Tá, e hoje ele é falecido. Tem também o Padre Léo, que não é daqui, mas o Padre Léo também, que já é falecido também, né, que já foi morar com Deus, mas que quando falou aí do Monsenhor Nilo, o Padre Léo foi quem fundou hoje os maiores centros de recuperação de drogados no Brasil, foram criados pelo Padre Léo, né? Estou falando disso também mais uma vez para mostrar para vocês que a nossa intenção aqui é unificar, né, a fé de todos nós em torno de Cristo Jesus, que é quem nos dá a salvação. Cristo Jesus, que é a luz, Cristo Jesus, que ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos, então, unificar as nossas vidas em torno dele. Michel, eu quero aproveitar também para contar para as pessoas de Pedreira que o Padre Haroldo, que também fez um combate muito grande na questão de droga, as drogas que eu vi como prefeito, quantas famílias se desintegrarem por causa das drogas, um filho com droga, o pai briga com a mãe, começa uma desintegração na família, e o Padre Haroldo faz um combate grande nisso, e o presidente da instituição do Padre Haroldo é de Pedreira, o Luiz Roberto, que é da Bisfarma. Às vezes as pessoas nem têm noção, nem sabem, mas é um cidadão, uma alma, que acaba, sabe, se dedicando voluntariamente para um trabalho tão bonito. Eu conheci, chamado de Beto, né? O Beto da Bisfarma, né? É isso. Muito bem, muito bem. Olha, meus amigos, o papo está muito bom aqui, está agradável, mas eu vou agora me despedir do Hamilton, nós vamos agora para um clipe, ouça esse louvor e logo depois a gente vai para o comercial. Hamilton, queria agradecer muito mesmo a sua presença, vou dizer que para mim foi uma honra ter você aqui comigo nesta manhã e queria te deixar à vontade aí para suas considerações finais. Primeiro, você deu uma oportunidade de estar aqui de novo na TV com meus amigos e quero do coração, Michel, dizer maior sucesso e que você consiga nessa sua empreitada conseguir o maior número de ovelhas, de almas que você traga, sabe, que você consiga iluminar e levar a mensagem de Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, viu? Vamos então agora para o clipe, em louvor, e logo depois do intervalo a gente volta já já. Até mais. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a ti.
viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus.
coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Hoje, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramará. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Estamos de volta com o programa Quem Tem Sede Venha. E agora nós vamos uma palavra, uma mensagem bíblica. E eu tenho certeza que você será impactado com a palavra que Deus vai colocar no seu coração nesta manhã. A mensagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e eu vou ler a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele lhes respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta:
onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Eu quero repetir com vocês um versículo, que é o versículo 15, que fala assim: ele lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Meus amados, eles estavam aqui comemorando uma festa judaica que é a Páscoa. A Páscoa, na verdade, ela significa passar por cima, passagem. A Páscoa era comemorada pelos judeus para comemorar o dia em que eles foram libertos da escravidão do Egito. Quando os judeus estavam escravizados no Egito, Deus tinha mandado as 10 pragas no Egito, e a 10ª praga era a morte de todo o primogênito. E o povo judeu era para matar um cordeiro santo, passar o sangue do cordeiro na porta, e quando o anjo do Senhor viesse para matar os primogênitos, a casa que tivesse com sangue na porta, ele passaria por cima e não entraria ali e não mataria ninguém. E isso ficou como um símbolo para o judeu, que era a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Então, todo ano eles comemoravam a Páscoa. E chegou aqui o momento em que eles tinham que comemorar a Páscoa. Jesus, como era judeu, sentou com eles para comemorar a Páscoa. Mas a mensagem que eu quero falar no seu coração, eu fiz esse histórico só para te colocar no contexto do que eles estão fazendo aqui. Hoje, a Páscoa, a gente conhece a Páscoa aí como ovo de chocolate, coelhinho, é o que a gente vai aprendendo. Mas, na verdade, a verdadeira Páscoa é essa aqui, é em que o povo judeu comemora a sua libertação da escravidão do Egito. Mas o versículo 15, que é o versículo que eu repeti com vocês, ele fala que Jesus desejou ansiosamente. Essa versão bíblica fala, desejei ansiosamente. Em algumas versões fala, tenho desejado muito. Em outras versões ainda fala, desejei ardentemente. Jesus, ele desejou, mas não foi um desejo simples, não foi uma vontade qualquer. Ele desejou ansiosamente que chegasse aquele momento. Será que ele estava com fome? Será que por isso que ele desejou muito? Não. O desejo que ele sentiu ansiosamente era o desejo que chegasse aquele momento, o momento em que ele seria sacrificado como Cordeiro Santo. E o sangue dele, assim como o sangue do Cordeiro que foi passado nos umbrais das portas para salvar o povo do Egito da escravidão, o sangue dele que verteu na cruz foi para nos libertar dos nossos pecados. E é isso que ele desejava. Ele desejava que chegasse esse momento em que ele seria sacrificado como um Cordeiro Santo para a libertação dos nossos pecados. E agora você veja bem, Jesus, ele estava sentado num trono de glória. Ele é Filho de Deus. No Apocalipse fala o lugar onde ele morava, a cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade onde as ruas são de ouro, os muros são de pedras preciosas, as águas cristalinas. Essa cidade é onde Cristo morava e é onde ele mora hoje. E está esperando, foi preparar um lugar para que todos nós possamos ir também morar com ele. E ele desejou muito que chegasse esse momento, o momento da nossa salvação. E aí agora eu tenho 2 perguntas para fazer para você, que você não precisa responder para ninguém, só aí no seu coração. Você tem desejado esse momento? Você tem desejado que chegue o momento em que Jesus vai te libertar dos seus pecados? Tem desejado? E quanto você tem desejado? Será que você anseia por esse momento em que Jesus pudesse sacrificar a própria vida para nos libertar dos nossos pecados? Ele desejou,
E nós que somos os principais privilegiados, será que nós também temos desejado? Aí vem a segunda pergunta, porque para fazer isso, Jesus abriu mão de muitas coisas. Ele abriu mão de ser adorado pelos anjos, abriu mão de morar na cidade santa, conforme eu falei. E ele veio para a terra pobre, ele foi cusparado, foi agredido, foi traído, ele foi condenado injustamente, foi injustiçado, ele foi espancado, foi pregado numa cruz. Ele abriu mão de um trono de glória para poder chegar nesse momento. E a segunda pergunta que eu quero fazer no seu coração: você vai abrir mão de quê para que chegue esse momento? Porque muitas vezes nós temos uma oferta de salvação na nossa vida, mas nós não queremos abrir mão de nada. Nós não queremos abrir mão dos nossos privilégios para poder seguir a Jesus. Nós não queremos abrir mão daquilo que nós temos que agrada a nossa carne, que agrada aos nossos olhos, que agrada ao nosso coração, para seguir Jesus. Nós temos dificuldade de abrir mão dessas coisas. Nós temos dificuldade de renunciar àquilo que nos agrada. E muitas vezes é necessário. Eu não sei o que passa na sua vida, eu não sei o que passa no seu coração, eu não sei o que é que te agrada. Eu não sei se é a bebida, eu não sei se é a droga, eu não sei se é a prostituição, mas tem muitas coisas que agradam a nossa carne, mas que não agradam a Deus. E nós precisamos abrir mão disso. Assim como Cristo abriu mão de muitas coisas para nos trazer salvação, é necessário, primeiro, que nós tenhamos o desejo de ser salvos. E não pode ser um desejo comum. Nós temos que desejar ansiosamente, assim como Cristo. E segundo, se você deseja, você precisa renunciar a algumas coisas. Você precisa ter uma mudança de vida. Por isso que a gente fala muito em conversão. Conversão, você está indo num caminho errado e de repente você vê uma placa escrito retorno, então você faz a conversão e pega o caminho certo. Eu quero te convidar nesta manhã para que você se converta dos seus maus caminhos e entre no caminho correto, no caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Ele pode salvar a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã. Até mais, até sábado que vem, se Deus assim nos permitir.